investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele atua no mercado livre de energia desde o berço e se considera um economista elétrico. Começou no setor em 1988, trabalhou na CPFL e outras empresas, até que decidiu empreender e fundou sua própria comercializadora de energia. Nosso entrevistado desta semana é Mikio Kawai, CEO da Safira Holding, referência no mercado de energia brasileiro, que oferece um amplo portfólio de soluções para clientes de todos os portes. Seu principal modelo é o de Energy as a Service, e sua visão é o desenvolvimento do mercado para o chamado prosumidor, permitindo que qualquer consumidor possa gerar sua própria energia limpa e comercializar o excedente na rede de energia. Ele enfatiza que a regulamentação no Brasil precisa ainda avançar muito para nos equipararmos a outros mercados internacionais. E dispara: temos que acelerar a abertura do mercado no Brasil. Confira agora os principais trechos da entrevista. Por que você acabou se envolvendo? Como é que aconteceu esse teu envolvimento com o mercado de energia? E como é que surgiu a ideia de criar a Safira Holding? Que oportunidade que você identificou aí no mercado para fundar a empresa? E eu entrei no vestibular, passei direto e tinha 18 anos. E eu, naquela história lá dentro da engenharia, eu comecei a perceber que eu gostava de tecnologia, mas eu não era mais para ser um usuário, não para ser um cara de dentro da tecnologia diretamente, né? De ser um codificador, de ser um developer, alguma coisa nesse sentido, principalmente no começo da carreira. Eu faço 1 ano e meio de engenharia e aí decido que queria uma carreira de business. E nessa história de decidir de carreira de business, eu passo na economia da FE, aqui em São Paulo, da USP. E venho estudar aqui na FE. Eu era uma cidade do interior, né, sul de Minas. Estava estudando na FE e aí consegui estágio. Depois fui ser trainee fui fazer estágio de um banco. Trabalhando na área do departamento econômico de um banco internacional naquela época. E aí depois eu saí para um outro banco que ficava na Faria Lima com Rebouças, inclusive. E eu fui trainee do banco e já comecei a operar derivativo, que naquela época estava super na moda derivativo, né? O pessoal fala hoje de blockchain, fala hoje de criptomoeda, era aquela época do derivativo. E eu tive a oportunidade de operar na bolsa também, né? Eu, como trainee, inclusive, já tinha algumas ordens que eu operava câmbio, operava juros, operava bolsa, futuro também, na minha época, hoje em dia B3, mas lá atrás BMF. E aquilo, eu gostei bastante daquilo. Eu achei muito rico tudo aquilo, mas eu achava que eu precisava de ter uma densidade para tentar explicar o que estava se passando, para simplesmente não ser um papagaio do que estava acontecendo naquele momento. E eu decidi, então, fazer mestrado em economia. Aí passei na prova e fui fazer economia mestrado na Unicamp. E a minha dissertação de mestrado foi sobre derivativo financeiro. E eu acabei ingressando como trainee, naquela época eu tinha 26 anos ainda, eu acabei ingressando num programa de trainee da CPFL. E lá na CPFL eu entrei como economista e fiquei mais ou menos 10 meses até 12 meses girando pelas áreas da empresa. E girava pelas áreas da empresa, como todo programa de trainee, e eles perguntaram para mim, sei lá, 6 meses depois que eu entrei como trainee, que eu deveria defender, né, escrever um relatório, né, um trabalho para defender para o C-Level da CPFL daquela época. E eu decidi que queria falar sobre derivativo de energia, que era uma coisa que não tinha no Brasil ainda. O mercado livre de energia no Brasil estava começando a existir ainda. Naquela época era o tal do mercado atacadista de energia, MAI. E isso era 98, mais ou menos, na abertura do mercado, 98, 99. E o meu chefe chega para mim, o que era o tutor do meu programa de trainee, ele falou para mim o seguinte: falou, Mikio,
Você tem dois caminhos aqui dentro da CPFL que eles são caminhos mais amplos assim para você, que eu poderia te oferecer como oportunidade para frente. Um é o caminho mais óbvio para o economista que trabalhou no mercado financeiro. O caminho mais óbvio para o economista do mercado financeiro, aqui dentro, é a área financeira. E como o negócio da empresa é energia, a empresa não é um banco, você vai trabalhar numa área de suporte. Né? Vai trabalhar numa área de suporte, que é uma área financeira, e você vai trabalhar numa área que vai suportar o negócio da empresa, que o negócio da empresa é distribuição de energia lá, no final dos anos 90 era distribuição ainda, não tinha pouca geração ainda, e como o mercado era todo fechado, o mercado de energia, então nem existia o tal da comercialização. E quando isso aconteceu, ele chegou para mim e falou: por outro lado, caso você queira alguma coisa muito diferente, existe o tal do mercado atacadista de energia que está começando agora. E se você for, ele usou esses termos mesmo, se você for um cara que se der bem nesse mercado, você pode virar uma mosca branca nesse mercado. Quer dizer, aquilo ali desde o começo já era um caminho de inovação, né? E você começa a perceber, eu comecei a perceber que meu perfil de risco era um perfil de risco mais arrojado. E esse perfil de risco mais arrojado fez com que, na minha escolha imediata ali para o meu tutor naquela época, meu chefe naquela época, foi a escolha do programa de trainee ir para o mercado atacadista de energia. Então, eu posso falar para você que eu peguei o mercado atacadista de energia, o mercado livre de energia, desde a sua nascença mesmo, bem no berço. E foi o caminho que eu fiz, assim, porque eu consegui aplicar boa parte dos ensinamentos que houve na Bolsa de Derivativos Financeiros do Brasil, BMF lá atrás, B3 hoje em dia. Como é que o mercado derivativo financeiro e derivativo de agropecuário era montado lá atrás e como que poderia ser na energia. Aí eu tive a oportunidade até de visitar naquela época, fui para NYMEX, fui para Washington, fui para Houston, fazer um mergulho para entender um pouco o que era esse mercado nos mercados mais liberalizados do mundo como um todo, para tentar trazer para a CPFL naquela época. Então, isso para mim foi muito rico, foi super importante. Eu acabei, hoje em dia, eu me digo como um economista elétrico. Não trabalhei diretamente exclusivamente como bolsa, mas eu trabalhei como analista de geração, como desenvolver BP, né, business plan para geração, novos negócios de geração na própria empresa de energia também lá atrás. Então, assim, eu tive uma carreira, eu fiquei mais ou menos uns 7 anos trabalhando lá, e passei pela geração, pela distribuição e depois pela comercialização. Então, a cadeia inteira de energia, praticamente, eu tive um conhecimento bastante profundo. E ajudei, naquela época, a fundar o que eles chamam aí da mesa de energia, lá atrás. Até que fui receber o convite para trabalhar numa usina de energia a partir de cavaco de madeira, e energia verde, né, geração verde também. O pessoal pergunta sempre se eu sou um founder, o que me inspirou, qual foi a grande ideia que eu tive, o que me levou, uma coisa meio gourmetizada do começo de tudo. Não tem nada de gourmet, cara, não tem nenhum sonho. Óbvio que eu sou um cara sonhador, um cara idealista, mas eu tinha uma questão muito material. Qual que era a questão material? A usina que eu trabalhava, ela tinha muito mais mês que salário. Então, para eu receber ela atrasava sistematicamente o pagamento. Assim, era para eu receber no dia 30, eu ia receber no dia 15 do mês posterior. Aí pagava metade do salário, não pagava todo o salário. Aí deixava uma outra metade para depois de mais 45 dias. E isso foi acontecendo de uma maneira sistemática. E naquela época eu era o meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos, né? Meu primeiro filho tinha menos de 1 ano, e a usina tinha um plano médico, e o meu filho estava com problema de saúde ali naquele momento, e eu chegava muitas vezes com ele nos médicos, num exame,
E eu nunca sabia se eu poderia fazer ou não o exame, porque a usina não pagava sequer o seguro de saúde. Então, eu fiquei muito inseguro com esse ambiente todo, com esse cenário todo. Né? Aí eu peguei e falei, cara, sabe de uma coisa? Nessa usina, eu perguntei para alguns clientes lá atrás, liguei para vários clientes, eu falei assim, olha, a pergunta que eu tenho, éramos eu e mais 3 pessoas, perguntei para os nossos clientes lá, vocês fazem negócio com a usina ou vocês fazem negócio com essa equipe de comercialização que representa a usina? Aí, 100% das respostas vieram. Eu faço negócio com a equipe de comercialização. Então, eu peguei e falei para os meninos que estavam comigo trabalhando, eu falei assim, cara, é o seguinte, a gente tem que fazer do limão uma limonada. E esse limão, dessa limonada que a gente vai fazer é o seguinte, vamos sair da usina, vamos tentar montar a nossa própria comercializadora, que eu chamo de comercializadora 1.0 de energia. Começamos ali, eu mais 2 founders, né? A gente não tinha dinheiro para nada. Eu tinha juntado uma certa grana da época anterior, mas eu consegui fazer um pé de meia ali com meus 30 e poucos anos e a grana que eu tinha ganho daria para eu, sem fazer muita estripulia, passar 2 anos empreendendo, que eu conseguiria me sustentar. E, porventura, se acontecer algum acidente no meio do caminho, eu teria como eu voltar e eu teria dinheiro suficiente para manter a minha família até então. A gente resolve, acaba montando a Safira. Nossa, qual foi a luz, o insight que te deu para colocar o nome da empresa? Eu posso falar o seguinte, cara, não teve nada de insight, nada de luz, nada gourmet também. A minha esposa é publicitária, ela tinha um amigo publicitário que ela trabalhava, que ele resolveu fazer para a usina, eu fui consultá-lo, né? A usina que eu trabalhava, ela precisava de um logo e ela precisava de mudar o nome. E nisso, eu ofereci para falar, olha, vai chamar, eu ofereci lá pro dono da usina, para o pessoal que era dono da usina, que a usina ia se chamar Safira Termogeração. E o cara topou, mas quem tinha feito o nome, feito o logo dessa empresa chamada Safira, era um amigo da minha esposa, um colega de trabalho da minha esposa, que ele tinha feito um freela para ela, e para você ter uma ideia do valor do logo, era R$800, valor da época, R$800. Aí eu fui cobrar o dono da usina. Falei assim, tá aqui o nome da usina, né, o novo nome da usina e o logo da usina. Ele falou, maravilha, legal. Esqueceu, são R$800. E passaram 3, 4, 5 meses, o cara não pagou R$800. E aí eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu falei para o pessoal que trabalhava comigo, sabe de uma coisa? Essa empresa que a gente vai fazer, eu vou matar vários coelhos com uma paulada só. Eu vou juntar uma grana, que essa grana vai ser a grana desses R$800, né? Eu já tenho essa grana, tal, vocês também devem ter essa grana. E a gente vai abrir essa empresa, a gente vai pegar, vai chamar Safira, chama Safira Administração e Comercialização de Energia, né? Hoje em dia é uma SA, debaixo de uma holding, que é a Safira Holding, depois a gente criou a holding, mas por conta disso, o cara não pagar os R$800, a gente juntou o dinheiro, vai mudar o nome de Safira Termogeração para Safira Administração e Comercialização de Energia. Então não tem absolutamente nada de gourmet. A gente tinha de pagar uma dívida que foi até uma dívida até de uma certa um respeito com um amigo, né? Que ele tinha feito esse trabalho, ele não tinha recebido e tinha feito na confiança e foram 6, 4, 5 meses ele não tinha pago. Eu estava até envergonhado. A equipe de comercialização acabou virando essa empresa que foi o núcleo, que hoje em dia é uma empresa aí de 150 colaboradores, mas o cerne dela, o núcleo dela foi a partir de coisas nada gourmet. Bom, é o resultado aí primeiro da bagagem que você foi construindo, de estar no lugar certo, na hora certa, num mercado que ainda era um mercado, salvo engano, ainda mais estatizado e que depois, né, veio surgindo a privatização, veio surgindo a energia renovável, vem avançando mais fortemente nos últimos anos, e você acabou mergulhando nessa nova oportunidade também de mercado. E aí eu queria só entender, nesse início, vocês nasceram já como uma comercializadora ou era mais uma consultoria para as empresas com foco de economia de energia, enfim, como é que foi esse nascimento do negócio? Qual que é
Qual foi o modelo de negócio inicial e o que é a Safira hoje? A resolução da ANEEL, o despacho da ANEEL que autoriza a Safira a operar é de maio de 2008. Em junho de 2008, a gente já tem contrato de longo prazo com algumas empresas grandes do setor da época já. Isso tudo por conta de eu ter tido bastante relacionamento e bastante contato, né? Bastante gente confiando em mim lá atrás. E a gente já consegue contrato de longo prazo, uma coisa que hoje em dia é muito improvável que isso aconteça, mas lá atrás a gente já conseguia isso e a Safira cresceu desde então. Realmente a vida, a Safira vai fazer 17 anos no ano que vem, é uma ascensão meteórica, assim, super importante. Ela começou como uma comercializadora de energia 1.0 e hoje ela é um grupo de energia, ela é uma empresa de energia que tem vários modelos de negócio dentro dela. E um dos grandes modelos de negócio é esse que eu chamo de comercialização de energia 1.0, que ainda perdura, mas a gente tem alguns outros vários modelos de negócio dentro dela que são, inclusive, modelos de negócio que são inovadores para o mercado brasileiro. Vocês trabalham com o modelo de energia as a service. Como é que funciona esse modelo? Fora do país, em alguns estados americanos, como por exemplo o Texas, e alguns países europeus, como por exemplo a Alemanha ou a Inglaterra, até a Escócia, que é um país que não tem tanto destaque, né, em termos de ser primeiro escalão de país da União Europeia, ela já tem um avanço bastante grande nesses mercados de energia. Vamos supor, você tem uma frota importante desses países, que é uma frota frota de carro elétrico. E essa frota de carro elétrico, você tem aqui no Brasil a gente já tem preço horário de energia. Não vale ainda para nós, né? Para você, Luiz Cláudio, não vale para mim como Mikio na minha casa, você na sua casa ainda. Mas eu espero que os brasileiros tenham essa oportunidade daqui, sei lá, 2, 3, 4 anos mais tardar, a gente consiga ter acesso até. Se a gente pode escolher a nossa provedora de telefonia, né, celular, ou seja, das empresas de dados, etc., o provedor de internet, por que eu não posso escolher também um provedor de energia elétrica? E isso já existe nos outros países, tá? Há um belo tempo, inclusive. Então, se antigamente a gente tinha geração, transmissão, distribuição e consumo de energia, era uma linha reta, hoje em dia é um emaranhado de coisas que, inclusive, está muito na moda chamar de prosumidor. O que é o prosumidor? O prosumidor é aquele cara que produz e consome energia. Podemos ser nós, você, Luiz Cláudio, na sua casa, ou eu, Mikio, na minha casa. Tendo placa solar, eu até tenho placa solar na minha casa, como geração distribuída, mas é o conceito brasileiro, é aquele conceito do piniquim de geração distribuída. Não é o conceito que existe no mundo como um todo, que, por exemplo, se o Luiz Cláudio morasse no Texas, ou morasse em alguma cidade do Reino Unido, potencialmente você poderia produzir energia e, sei lá, durante o dia, e vamos supor que durante o dia do painel solar. Aí, de repente, à noite você tem bateria. Você tem bateria e você vai usar o seu chuveiro ou o seu forno elétrico da sua casa, e você tem bateria na sua casa e vai consumir durante a noite. Essa energia que você gerou durante o dia, por exemplo. Ou pode até ir um pouco mais além, você tem carro elétrico. Você tem carro elétrico, aqui no Brasil, normalmente o preço horário é mais caro, o preço horário que é o consumo de ar-condicionado, que é o consumo mais ou menos ali das 2, 3 horas da tarde até o final da tarde. Chegando no verão, principalmente, é muito esse consumo, né? No centro, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, é muito assim esse consumo. O pessoal vai, tipo, como se fosse consumo de shopping, né? E dos escritórios também, né? Aumenta a carga do ar-condicionado ali nas 2 horas, 2h30 da tarde, 3 horas, e vai até o final do expediente. E a partir disso, se tem um preço maior nesse momento, o que se faz? Se você tiver com o seu carro parado, você pode descarregar a bateria na sua casa, por exemplo. Você vai lá e descarrega a bateria, vendendo essa energia da bateria para o sistema. Entendeu? Na contrapartida, como a carga durante a madrugada é uma carga menor, que todo mundo está dormindo, e nem todo mundo usa ar-condicionado de madrugada, você pode fazer com que a sua bateria seja alimentada durante a noite, durante a madrugada. Então, esse tipo de comportamento do consumidor, que é o tal do prosumidor,
Isso já é uma coisa que existe nos outros países. E a Safira está trazendo esse conceito para o Brasil. Então, a gente está fazendo um esforço, mais uma vez, a regulamentação do mercado de energia brasileiro, ela não está tão avançada ainda. Ela não é tão moderna como nesses outros países que eu acabei de falar para você. A questão do mercado livre de energia não está relacionado com esse conceito, então? É disso que a gente está falando ou são coisas diferentes? Não, são coisas que elas não são necessariamente a mesma coisa, mas elas estão intrinsecamente ligadas. As indústrias já são assim, né? Já estão assim e elas já agem dessa forma. Os clientes, eles buscam deixar de consumir, por exemplo, no horário de ponta. Como, por exemplo, pode ser, por exemplo, um supermercado, um shopping. Em vez dele consumir no horário mais caro, que para eles ali é um horário mais à noite, ele começa a fazer, a gente chama de modulação. E aí, o que acaba acontecendo? Ele vai lá e carrega, por exemplo, a bateria dele. A mesma coisa que eu falei para você. Carrega de madrugada a bateria, que é mais barato, para, de repente, durante o dia, ele ficar pendurado em bateria, ou, por exemplo, ele não consumir tanta energia num horário que é muito mais caro o consumo de energia, entendeu? Então, assim, você acaba trazendo nesse modelo de Energy as a Service o que eu chamo de lógica econômica. Você começa a trazer eficiência para o sistema. O que é trazer eficiência para o sistema? Você vai consumir energia nos horários mais baratos e vai vender energia para o sistema quando o sistema está precisando de mais energia, que ele está mais demandado, que são os horários mais caros. Esse tipo de modelo, ele já existe fora do país. No Brasil, quem está debaixo desse modelo, por hora, são exclusivamente CNPJs. Tá? CPFs, por hora, não estão, e pequenos CNPJs não estão dentro desse contexto. Quem é elegível ao mercado livre hoje em dia no país são os consumidores pendurados em alta tensão. E nos outros países, todos os consumidores já podem comprar energia de quem eles bem entenderem, da forma como eles bem entenderem. Como se fosse um pacote. Assim como você faz um pacote de celular, de smartphone seu, também isso vai acontecer com energia lá na frente. Mas a regulamentação do mercado livre de energia está agora permitindo que pequenas e médias empresas possam escolher seus fornecedores. A gente está avançando nesse sentido aqui no Brasil. Isso vai permitir também um avanço da opção pela energia renovável por essas pequenas e médias empresas, pelo mercado como um todo? Você acha que a energia renovável tende a se acelerar com essa regulamentação do mercado livre? Ou não tem nenhuma influência? Não, tem bastante influência, até porque a energia renovável hoje, principalmente a eólica e principalmente a solar, elas são uma energia que o custo da geração do megawatt-hora gerado, ele está muito baixo. Ele é muito inferior ao que era 10 anos atrás. Só para você ter uma ideia, em termos de preço de megawatt-hora por leilão, em 2015, 2016, os leilões de energia solar, aos preços de hoje, eles devem estar mais ou menos por volta de R$500, R$600 por megawatt-hora. Hoje, uma geração de um painel fotovoltaico, hoje ele sai na casa de 150, 130. Entendeu? Então, a gente está falando aí de muito menos da metade do preço que era 10 anos atrás, a geração solar. Então, essa tecnologia que está embutida dentro dessas placas solares, que elas estão vindo principalmente da China, faz com que o consumidor consiga fazer, a gente fala, não só o consumidor, mas o operador nacional do sistema, né, o que está no Brasil, ele faça uma expansão da geração através de fontes intermitentes, como solar, como eólica, de um modo mais barato, que são energias renováveis. No caso da energia solar, que é o mercado onde vocês têm uma atuação forte, a gente já tem uma percepção de redução do custo do investimento inicial, porque a percepção que eu tenho, pelo menos, é de que ainda é um investimento bastante considerável inicial. É lógico que o retorno do investimento no médio e longo prazo ele é bastante interessante, mas para implementar ainda é um custo alto. Essa tecnologia vem caindo o custo aqui no Brasil? Era o que você estava trazendo agora? A perspectiva, você acha que isso tende a se popularizar ainda mais e aí ter uma aceleração na adoção da energia solar no Brasil? Até porque o Brasil tem muita oferta, né, dessa matéria-prima que é o sol, né?
Isso é verdadeiro, né? Isso é bem verdadeiro. E o preço das placas fotovoltaicas elas têm caído gigantescamente há 10 anos. Isso é mais notório ainda. A questão maior é que geração de energia ela é uma economia de escala, né? Então, se for para economia de escala, sempre vai ser muito mais barato você comprar de geradores, mesmo que sejam solares e eólicos, um cara que gera 50, 100, 200, 500, 1 giga de energia do que você dentro da sua casa, né? Então, isso não tem, isso é uma economia de escala, isso aí não muda muito. E o que acontece também, até em termos de popularização dessas placas solares, é que assim, há vários lugares do país, por exemplo, a Safira tem usina de geração distribuída no norte de Minas. Já aproveitando, conta para a gente aí como é que está a operação de vocês, onde vocês têm operações, qual a capacidade instalada que vocês têm. A capacidade instalada que a gente tem é mais ou menos 20 megawatt pico, mas a gente opera, isso em geração distribuída, mas a gente opera como em Mercado Livre, a gente opera no Brasil inteiro, tem cliente no Brasil inteiro. A gente tem mais de Mercado Livre, a gente tem mais de 1 giga de operação mensal. E em termos de clientes, número de clientes, a gente tem cerca de 5.000 clientes de geração distribuída. Tá? Uhum. Que a gente também temos o nosso marketplace, nosso marketplace chama Safira Solar Mais, que ela é um marketplace que faz o encontro de geradores de geração distribuída com consumidores de geração distribuída. Por hora, a nossa operação está em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, em breve, interior de São Paulo. A gente está falando de geração distribuída já através de uma venda de crédito, isso não é uma venda direta de energia, mas é uma venda de crédito, já faz com que os CPFs de Minas Gerais, por exemplo, que a gente tem uma operação maior lá, e a pioneira, que a gente já consigam comprar essa energia. Uhum. Mas ela não é uma compra, ela não, regulatoriamente, ela não é feita como uma compra e venda de energia que poderia facilitar muito a experiência do cliente, quem está acostumado, por exemplo, nós como CPF. A gente consegue comprar muita coisa pela internet, né? Por que não a gente não conseguiria comprar energia pela internet? Eles não queriam que houvesse essa expansão dos menores, né, dos microprodutores, como eu, como você, por exemplo. Eu sou microprodutor. E o que nos outros países é absolutamente permitido. Se na minha casa eu tenho 16 painéis e poderia ter 32 painéis, por que não otimizar e fazer com que eu venda para você, por exemplo, energia? Seria muito mais barato causar impacto de expansão de geração, de transmissão, de distribuição para te suprir, por exemplo. Seria muito mais fácil eu te vender energia do que fazer isso com o país como um todo, entendeu? Então, são algumas barreiras, inclusive de ideias, e barreiras, inclusive, como sociedade, que a gente vai ter que ultrapassar para que a gente consiga chegar nesse momento de todos os consumidores, né, virarem realmente clientes de energia. Porque, na prática, isso significa que eu poderia comprar, já não sei se isso é o que já está acontecendo com os teus clientes em Minas Gerais, eu posso comprar uma energia limpa, uma energia solar, sem necessariamente eu ter equipamento instalado na minha casa, sem necessariamente eu ter painel solar na minha casa. Exatamente. E ela vem pela própria rede elétrica, então. Sim, vem pela própria rede elétrica, em termos de economia de escala, né? É muito mais inteligente eu colocar uma geração de energia no norte de Minas, que tem muito mais instalação, do que colocar no sul de Minas, por exemplo. Para quem mora no sul de Minas, para você fazer uma conta de compra de painel fotovoltaico, é muito mais uma interrogação do que para quem mora no norte. Então, quando você faz esse tipo de comercialização, né, você faz esse trâmite da geração distribuída, você está sendo muito inclusivo. Por quê? Porque você permite que quem, por exemplo, more em apartamento consiga consumir essa energia. Isso não é verdadeiro para quem, se você quisesse colocar no seu apartamento você a sua placa, você não conseguiria. E, por exemplo, regiões como no sul de Minas, eu sou do sul de Minas, né? Lá chove bastante, inclusive tem chovido bastante nesse último mês. Quando chove, você não tem geração de energia solar, óbvio, né?
E no norte de Minas, no Nordeste brasileiro, por exemplo, você tem muito mais sol. No Tocantins, por exemplo. Então, como aproveitar esse tipo de coisa e fazer com que o brasileiro como um todo, a sociedade brasileira como um todo, ela não se favoreça desse tipo, que é uma geração muito mais inteligente, muito mais inclusiva, né? O mercado livre de energia ele é muito inclusivo. Bom, e essa é a tua visão de futuro para o mercado de energia renovável, particularmente de energia solar aqui para o Brasil? Você acha que a gente avança nessa direção ou ainda tem muita burocracia ou trava aí por parte do poder público? Já aproveitando, né, em 2025, teremos a COP30 em Belém, e o tema das mudanças climáticas está cada vez mais em evidência, traz o Brasil para o centro das atenções. Como é que você avalia a contribuição do poder público aqui no Brasil no incentivo à adoção das energias renováveis e limpas, né? O que você acha que pode ser feito para acelerar a transição energética? E esse modelo que você está trazendo seria o futuro, seria o caminho? Sim, com certeza. Até porque assim, a gente já vive no país aquela história do cliente-centrismo, né? Quer dizer, é um mote que já está no mundo como um todo e ter o cliente no centro. E é uma coisa que no setor elétrico ainda a gente não está acostumado ainda. E o Mercado Livre, com certeza, através da competição, faria com que isso chegasse. Eu gosto de fazer sempre um paralelo, uma analogia. É como se fosse o seguinte: você lembra do tempo que a gente vivia sem Uber, sem aplicativo de transporte lá atrás? Em 2010, mais ou menos, eu moro em Alphaville, eu gastava, aos preços de hoje, eu gastava uns 300, 350 reais de uma ida de Alphaville até Cumbica. Hoje, eu devo gastar 150 reais. É muita diferença de preço. E isso acontecia lá atrás por quê? Porque você tinha uma reserva de mercado. E isso só aconteceu através de quê? Através da competição que os aplicativos de transporte apresentam. Posto isso, é uma coisa muito parecida com o que eu acredito que vai acontecer nesse cliente-centrismo no setor elétrico brasileiro. A gente já aprendeu as empresas que consomem energia livre, no mercado livre, elas já sabem como funciona, elas já sabem o que pode acontecer, o que pode trazer, e mais, nesse conceito de energia as a service que a Safira está tentando trazer para o Brasil, eu estou falando que não é uma coisa tranquila, porque a regulação realmente ela atrapalha, tá? A gente poderia abrir o mercado, já marcar a abertura de mercado total, até para a CPF, para 2028, por exemplo. Não precisa ser amanhã, mas não precisa ser daqui a 90 anos. Pode ser 2028. Mas previamente avisado, entendeu? Você já vai educando, né? A gente aprendeu a lidar com os aplicativos de transporte, correto? Por que não? A gente aprendeu a consumir também telecom no nosso smartphone, na nossa casa, correto? Por que não a gente não vai conseguir também discernir e saber qual que é a oportunidade melhor de como consumir energia? Por exemplo, de repente, eu fazer um conjugado de uma bateria e um eletrocarregador na minha casa. Eu tenho um carro elétrico, né? A Safira, por exemplo, a gente está com uma iniciativa de trazer carregador de carga rápida e carga ultra rápida também. Porque o meu carro, eu não disputo com ninguém, porque o meu carro é o segundo carro da casa. O meu carro é um carro, para ele carregar a bateria 100%, demora 8 horas. Não dá para fazer isso, por exemplo, numa rodovia, numa Castelo Branco, numa Bandeirantes, numa Dutra, numa Fernão Dias, por exemplo. Né? Então, o que seria importante? Ter eletrocarregadores de carga rápida. Então, a Safira está trazendo isso para o Brasil também, que tecnologia de fora, de ponta, para trazer para o Brasil. Mas no caso aí do fornecimento de energia e um avanço no mercado livre, né, você fez aí uma analogia com os aplicativos de transporte. Você acredita que isso será viável nos próximos anos? Não há um lobby muito grande aí das concessionárias de energia, dos fornecedores de energia, para que esse mercado continue sendo mais concentrado? Olha, essa reserva de mercado, assim como existia a reserva de mercado dos taxistas lá atrás, ela existe a reserva de mercado e eu sou sempre contra a reserva de mercado. Só que a gente está aí para tentar fazer com que quem capture esse excedente seja o consumidor, não seja a concessionária por monopólio ou por oligopólio.
Antigamente eu tinha de me submeter às agências de viagem para fazer uma viagem para fora do país, não é verdadeiro? Hoje eu entro num Trivago, no Booking.com da vida aí e me cadastro, faço todo o relacionamento com os hotéis, correto? Não é isso? E também para comprar as próprias passagens. Então você já tem um B2C aí muito aberto que barra o B2B que existia lá atrás. O que os americanos estão chamando de Everything as a Service. Por que não Energy as a Service? Bom, vamos apoiar a ideia e torcer para que ela se viabilize, porque ela realmente é bastante, vamos dizer assim, ela é fundamental para a questão da gente poder comprar energia com preços mais acessíveis, né? Tendo mais opção, tendo um mercado com uma livre concorrência, né? Hoje, bom, ainda dentro disso, vocês têm uma atuação também prestam algum tipo de consultoria, se eu entendi bem, na questão da racionalização, da economia de energia, né, por parte dos consumidores. Vocês prestam esse tipo de serviço e quais são as principais dicas que vocês dão para os clientes de vocês para reduzir o custo com energia? Assim, a redução do custo com energia, primeiro, é assim que a gente chama de eficiência energética, né? Isso aí, para cliente maior, para o cliente menor, isso vai acontecer de uma maneira natural. Assim como eu sei da forma como eu consumo combustível, eu consumo streaming, né? Não vou sair contratando todos os serviços de streaming, mas eu sei como é que eu funciono, se eu devo fazer um contrato individual, um contrato de família, por exemplo. Isso também serve para energia. E essa lógica econômica que é dada principalmente pelos preços horários de energia no mercado livre brasileiro, isso já está instaurado. Então, o consumidor já sabe que o CNPJ maior, ele já sabe que consumir energia no horário de ponta, como, por exemplo, essa história dos ares condicionados ligados, hoje está bem quente, mas você pega os ares condicionados ligados no verão brasileiro, a 40 graus, 37 graus, 42 graus, você evita consumir essa energia nesses horários. Dentro da sua casa, por exemplo, se a gente fosse consumidor de energia livre, fazer com que no horário ali das 15 horas até as 18, 19 horas, houvesse consumo mínimo de energia na casa. Eu carrego meu carro nos finais de semana, como eu ando, o carro não anda mais do que 50, o carro elétrico, eu não ando com ele mais de 50, 60 km por dia, eu acabo carregando uma vez por semana, no final de semana, na minha casa. Caso eu vou fazer alguma viagem, eu carrego de madrugada o carro, né? Põe para carregar 7h30, 8 horas da noite, e no dia seguinte ele está full lá. Bom, você falou aí de eletromobilidade, que é um outro setor que vocês estão avançando. Em que outras áreas ou que outros setores, que outros serviços a Safira oferece, além de ser uma comercializadora, uma distribuidora? A gente tem a comercialização 1.0, que ela é o ponto de partida da empresa. O Safira Simples, que é economia de energia para as empresas, que elas são alta tensão, ainda mais são aquelas empresas menores, para facilitar para quem está nos vendo, ouvindo. Está falando de uma conta de R$5.000, mais ou menos, por mês. Então, provavelmente, essa empresa, se ela tiver em alta tensão, ela já pode, provavelmente não, ela já pode ir para o Mercado Livre. Então, a gente tem o Safira Simples e tem o Safira Solar Mais. Safira Solar Mais é o marketplace da Safira que faz o encontro entre o match, né, entre os geradores distribuídos e os consumidores de geração distribuída. Nesses estados aí, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, logo interior de São Paulo, Pernambuco também que a gente tem, e Rio também. Tem um relatório da International Energy Agency alerta sobre a crescente demanda energética dos data centers, impulsionada pela digitalização e pelo uso crescente da IA. O consumo de eletricidade pelos data centers pode representar até 3% da demanda global até 2026. Você acha que o crescimento do uso da IA pode, de alguma forma, gerar um apagão, vamos dizer assim? E qual que será o papel da energia renovável para minimizar esse impacto gerado pela inteligência artificial? Não acho não, Luiz Cláudio. Eu sou uma pessoa muito realista, assim. O mais rápido que a IA
esteja vindo, você tem todo um preparo para ela, e essa construção desses data centers ali, tem um data center muito grande, inclusive perto da Safira, ali no Rodoanel. E realmente são grandes consumidores de energia, assim como o blockchain também, a mineração de blockchain também é. E a IA também é grande consumidora. E assim, as tecnologias vão continuar existindo e vão ser muito intensivas em energia, como sempre tem acontecido desde que o capitalismo surgiu lá nos 1700, final dos 1700, lá começo dos 1800. E isso vai impactar a geração renovável, sim, porque vai haver mais demanda e vai fazer com que a gente busque consumir a energia renovável de uma forma mais inteligente. Então, esse composto aí das baterias, da eletromobilidade e desses data centers aí são a tecnologia de ponta que está existindo no mundo, que está trazendo, que a gente vai ter que saber equacionar nesse conceito desse Energy as a Service no país. Esse é o grande X da questão. E aí, empresas como a Safira, que é uma empresa que ela prima muito pela que a gente chama de inteligência do negócio, né? Acho que serão empresas vitais para que esse caminho até o futuro ele seja um caminho menos sinuoso. Isso é fundamental. Então, não vejo nada como uma ameaça. É importante que nós toda a sociedade estejamos bastante atenta a esse aumento de carga. Esse aumento de carga, assim como sempre a evolução trouxe, o desenvolvimento trouxe, vai continuar havendo expansão da geração no país, idealmente de uma geração renovável, através das mais variadas fontes. Ou seja, mais oportunidade para a Safira e para empresas aí do setor, né? Na realidade, desenvolvimento, né? Isso é fundamental. E assim, desde que eu entrei nesse mercado, foi em 1998, ele está em franca expansão desde então. Eu nunca consegui ver esse mercado falar que ele não está em expansão. Eu não falo em expansão exclusivamente em termos de crescimento de carga. Eu não estou falando disso. Eu falo da forma como ele se reinventa. Você deve lembrar, mas houve aquele advento do apagão de 2001, 2002. Né? O Brasil sai com várias mudanças de hábitos e várias mudanças tecnológicas que aquele solavanco trouxe para a sociedade brasileira. Isso é importante, é um aprendizado e cria eficiência. Né? Vocês, por 6 anos seguidos, receberam o selo Great Place to Work. O que a empresa oferece que a torna uma ótima empresa para trabalhar? Quais são as oportunidades de carreira no mercado de energia nos próximos anos? É um mercado que irá demandar muitos talentos? É um mercado que, se você recomendaria teu filho que ele olhasse para ele para trabalhar nele? Imagino que sim, mas quais são as oportunidades futuras aí dentro desse mercado em que a Safira atua? Olha, como oportunidade, como mercado como todo, é um mercado de franca expansão. A demanda por trabalho no setor elétrico brasileiro, e especificamente umas verticais como geração, na cadeia do setor elétrico como um todo, isso é sempre grande. A Safira, por exemplo, ela tem programas de estágio. O turnover do setor é tão grande, o setor como um todo. Da Safira também é menor do que o setor, mas obviamente a gente enfrenta isso, porque é um setor que tem um boom, ele tem uma demanda por mão de obra qualificada gigantesca. Então, o programa de estágio da Safira, para você ter uma ideia, a gente já teve 20 vagas, por exemplo. A gente teve mais disputado que medicina na Pinheiros, entendeu? Cada vaga. E eu entendo que eu não tinha expectativa que essa geração Z, principalmente, ela permanecesse por muitíssimo tempo dentro da empresa. Mas eu já estaria bem satisfeito, sei lá, das 20 pessoas que começaram lá com estágio, restassem 5, e é um setor que demanda mão de obra qualificada. A gente tem um apagão de mão de obra no país, e acho que tem uma questão ligada para leitura e interpretação de texto. Assim, o pessoal está perdendo a paciência de ler, e o setor elétrico ele requer muita leitura, e é importante porque tem várias oportunidades, mas se não for através de atenção nesse processo de leitura e também uma dedicação aos métodos quantitativos, também é outra coisa que eu falo, que é importante,
matemática básica. A gente percebe que a gente está tendo um certo gap disso, certo? Um gap bastante grande disso na sociedade brasileira. Então, essa somatória, a matemática bem entendida, né, desde os primórdios dela, e a leitura do português bem feita, o entendimento da língua portuguesa bem feita, já é um bom passo para se tornar um talento aí nesse mercado que está em franca expansão desde o começo, lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Obrigado pelas dicas aí. Você trouxe um ponto que é crucial, que acho que é a educação básica, né? Quando a gente fala de língua portuguesa, de matemática, e realmente o Brasil carece muito de investimento em educação básica para acompanhar essa economia da inovação e para que a gente seja protagonista em mercados como o mercado que a Safira atua, que é o mercado de energia renovável, olhando aí para o futuro. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz.